Muito bem. Então, aqui sobre o que o professor Ferguson, né, nos fala sobre quais são os temas centrais da agricultura de precisão. Buscar lucratividade, buscar eficiência no uso dos recursos naturais e dos insumos, proteção ambiental, obediência às leis, especialmente aquelas leis que limitam o uso de agroquímicos, e permitir que o agricultor ele se oriente com base na indústria e na demanda dos consumidores. Então, quais são as alternativas de manejo sítio específico, né? Bom, quais são as fontes de dados? As fontes de dados seriam amostragem de solo, definição de zonas ou ambientes, utilização de mapas de colheita, condutividade elétrica do solo, determinação de pH e matéria orgânica, que esse é um equipamento da Veres. E aqui é bem engenharia elétrica mesmo, eletrônica, porque tudo é baseado na corrente elétrica do solo. Então, inclusive, Marinho, nós temos aí um equipamento desses, eu tenho no nosso laboratório, e é de campo, né? Talvez seja um tema que te interesse aí. Imagens satélites, imagens aéreas com vantes, né? Ali, veículos aéreos não tripulados, né? Então, esse é o símbolo aqui, UAV, veículo aéreo não tripulado. Modelos de elevação do terreno, de altimetria e dados topográficos, e as intervenções de manejo. Então, as intervenções de manejo seriam fertilização, a taxa variável, calcário, a taxa variável, herbicida, como eu falei para vocês. No caso das sementes, a população, a densidade de semeadura e o material genético, irrigação, a taxa variável, controle de seções, né, de semeadoras e de pulverizadores, e o guia por GPS, né, e o piloto automático. Então, todas essas aqui são ferramentas práticas da agricultura de precisão que se baseiam na fonte de dados. Então, ele mostra para nós, essa pesquisa aqui é feita a cada 2 anos nos Estados Unidos. Nós já temos pesquisa mais recente, se vocês quiserem procurar, basta a gente botar lá Precision Agriculture Service Survey. Survey é a pesquisa. E aí nós vamos ter os dados de 2018, 2020, né? E essa pesquisa, então, ela é conduzida pela Universidade de Purdue, pelo setor de agronegócio. E ela é financiada por essa revista aqui, né? A Crop Life, A Vida das Culturas. É um belo título, né, para uma revista, Crop Life. E essa pesquisa, então, ela foi feita com 2.500 fornecedores de insumos, né? E 10,4% responderam, mas vem de 13 estados americanos, predominantemente no cinturão do milho. Então, aqui, vou ver se eu consigo dar um zoom, consegui já. Quais são as ferramentas? Aqui nós temos os anos e a sua adoção, certo? Com base em 2015, né? Então, nós vemos, por exemplo, que o piloto automático foi uma solução disruptiva, né? Porque ela foi lançada no mercado em 2004 e 10 anos depois, 83% dos agricultores utilizavam ela. Então, assim, hoje em dia,
O piloto, Marinho, é uma direção automática, que nos carros está avançando isso também, né? No Tesla aí, mas de fato o Tesla você praticamente não precisa ficar com a mão no volante, né? E a mesma coisa acontece nas máquinas agrícolas. Então hoje, quando você tem a orientação da onde que a máquina tem que se deslocar, a máquina faz o serviço sozinho e você fica como um assistente. Então, essa tecnologia aí, ela, oxe, explodiu, né? Outras tecnologias têm uma adoção mais lenta, né? Então, aqui, GPS para logística. Bom, avançou até um certo ponto. Precision, deixa eu ver o que é. Serviços de agricultura de precisão, quer dizer que são consultorias. Então, isso aí atingiu 60, depois diminuiu, subiu, e agora 83% dos entrevistados falam que eles contratam serviços de agricultura de precisão. É um número muito alto, né? Ou oferecem serviços. Então, hoje em dia, o concessionário, ele, além de vender as máquinas, muitas vezes ele oferece o serviço de agricultura de precisão ou tem algum terceiro que oferece o serviço de agricultura de precisão. Por exemplo, a Três Tentos, ela tem um acordo com a Dracar. Então, em vez da Três Tentos desenvolver agricultura de precisão, ela contrata ou ela indica a Dracar para os seus clientes. É uma forma de você alcançar seus clientes. Outra forma, a GCO, por exemplo, ela tinha um convênio com a base. Então, muitos dos clientes da GCO, a base dava suporte, a base aqui de Silveira Martins. Então, é uma maneira de você difundir. A Bayer tem os pontos da Bayer, né? Que você tem várias empresas de agricultura lá cadastradas, de agricultura de precisão, e que o agricultor pode se utilizar. Então, basicamente, a gente vê que várias tecnologias elas surgem e rapidamente são adotadas, né? Esse aqui da telemetria. Ó. A telemetria surgiu em 2011 e 2015 já 20%. E agora, se a gente for fazer a telemetria, já vai lá para 80%. Essa é a telemetria que permite você ter na propriedade um escritório central que vai controlar todas as máquinas. E, como eu disse para vocês, isso aí é uma tendência. Então, toda fazenda ter uma sala de tecnologia. Aí nós vamos para os produtos, né? Então, aqui a gente vai começar, por exemplo, com condutividade elétrica. Condutividade elétrica começou em 2006, tinha 6%, avançou, caiu, avançou de novo, hoje alcança 16%. Aí nós vamos procurar, por exemplo, o uso de mapeamento de solo, né? Para fins legais aqui, para fins de financiamento, para fins de seguro. Então, é uma coisa que está avançando muito, porque aí você vai financiar a sua lavoura, né? E depois dá uma seca ou uma geada, e você quer receber o seguro. Então, através das ferramentas de agricultura de precisão e de levantamento planimétrico da área, você consegue determinar com exatidão a área que foi atingida, etc. Isso nos Estados Unidos está aumentando muito.
Aí nós temos imagens de satélites, ó. Olha só as imagens de satélites. Saiu de 16, subiu e bateu lá em 2015 em 51. Hoje, provavelmente, a gente tem 80% dos agricultores americanos tendo acesso a imagens de satélite da sua área, através de diferentes plataformas digitais. O clorofilômetro e sensores de vegetação, ó, não, sensores manuais, né? Não avançou. E sensores em máquinas agrícolas, né? Também não avançou tanto quanto o pessoal esperava. Então, mercado de agricultura de precisão. O que se vende, né? Ainda com grande destaque, o grande negócio é a amostragem de solo. Isso no Brasil, a amostragem de solo representa, eu diria, 70% dos negócios em agricultura de precisão. Aí você tem outros, né? Você teria a condutividade elétrica aparecendo aqui, sensores de vegetação, serviços de vantes, mas, de fato, eu queria chamar a atenção para vocês da importância da amostragem de solo. Para dar um exemplo aqui de serviços de vante, nós temos uma empresa incubada aqui na Universidade de Santa Maria, né, que é a Auster. A Auster trabalha com um algoritmo para recomendação de nitrogênio com base em imagens de drone. Ela está crescendo muito. Recentemente, ela fez uma captação de capital aí, e ela é uma empresa aqui de Santa Maria que atua especialmente em áreas de pivô, uma atuação forte no Planalto e no Centro-Oeste. E o que eles vendem é imagens de veículo aéreo não tripulado e o algoritmo de prescrição de nitrogênio para milho, feijão. Então, é bem interessante. Eu tenho uma boa relação com o pessoal e me reúno com eles aí. Estamos aprendendo juntos a utilizar essa ferramenta. Auster. Tem outras, mas a Auster eu acho que é uma das que está mais crescendo. Então, são serviços que podem ser oferecidos, né, para os agricultores. Você vê que não apareceu aqui ainda herbicida, etc., que também poderia aparecer. Aí, quais são a adoção da tecnologia, né? Então, taxa variável de sementes, que é essa aqui, ó. Isso começou em 2002, está crescendo, crescendo, crescendo. A inclinação aqui, ó, 30%. Hoje, eu diria para vocês que 50% dos agricultores americanos utilizam taxa variada de sementes. Então, o Quantos por negócio... cento, professor, estima no RS? Quanto que tem no RS? Está crescendo. A Stara fez uma pesquisa, encomendou uma pesquisa para a Kleffmann, que depois eu vou achar e passar para vocês, mas no Brasil era só 5%. É muito pequeno o número ainda, mas está crescendo ano a ano, porque nós já temos aí pelo menos 30% das semeadoras aptas a fazer esse trabalho. Então, isso aqui é uma coisa que vai crescer muito, viu? Não tenho dúvida que vai crescer. A Stara está trabalhando muito com isso, a Dracar, várias empresas estão muito focadas nisso. E o crescimento vai ser desse jeito aqui. Bom, vamos para outras. Taxa variável de calcário. Olha só, é a principal utilizada. Por que será que a taxa variável de calcário é a mais utilizada? Alguém tem ideia? É esse roxo aqui. Insumo mais barato? Poderia ser, Karen, mas sabe o que é? Que ele é utilizado em grande quantidade.
Você coleta 1 tonelada, 2 toneladas. Então, a economia é muito grande, né? Então, o maior retorno econômico da agricultura de precisão é em cima do calcário. Especialmente quando o calcário está com um preço mais elevado, né? O segundo mais utilizado é a taxa variável de fertilizantes. Então, veja, taxa variável de fertilizantes e taxa variável de calcário são as duas tecnologias mais utilizadas. Depois, a gente já tem taxa variável de sementes e herbicidas ou pulverizadores capazes de desligamento de seções ou desligamento de bico e até de trocar o bico, mudar a vazão. É uma coisa que está evoluindo muito também. Então, esse aqui era até 2018. Aqui, ó. Esse aqui está mais atualizado, né? Então, realmente a gente tem... E aí, essas aqui de taxa variável de fertilizantes simples ou múltipla e o calcário, que são as três mais utilizadas, elas dependem ou de solo, amostragem de solo, ou de sensores de vegetação. Agora vamos falar um pouquinho dos Estados Unidos. Desculpe que eu não estou vendo vocês nesse momento aqui, agora vou acionar a tela. Quantos de vocês já foram aos Estados Unidos? Ninguém? Não? Sim. Eu fui, professor. Ah, a Camila já foi, né? Exatamente. Muito Sim, bem, eu Camila. fui. Então, você foi, né? Como é que foi o seu voo? Você foi até onde? Foi a Chicago? Nós, isso, passamos por Miami e depois Chicago. Tá. Então, a Camila ela fez umas compras aqui em Miami, aqui embaixo. Depois ela voou até Chicago, ok? Essa região aqui, Ohio, Indiana, Illinois, Iowa, Nebraska, é o cinturão do milho. Aqui é o forte da produção de grãos, ok? Ohio, Indiana, Illinois, Iowa e Nebraska. Eu morei aqui no Kansas, estudei aqui, é uma região bem interessante. Missouri e Oklahoma são dois estados vizinhos. Oklahoma tem agricultura de precisão bem forte também. E a minha primeira ida para os Estados Unidos para estudar, eu morei aqui no Alabama, certo? Bom, mas nós estamos falando aqui desse estado aqui de Nebraska. Então, o professor vai falar um pouquinho sobre o estado de Nebraska. Ele compara Nebraska com o Rio Grande do Sul. Então, aqui está o estado de Nebraska e aqui está o estado do Rio Grande do Sul. Nessa comparação, né, faltou uns dados aqui, que coisa. Que pena. Mas eu me lembro mais ou menos dos números que deveriam estar aqui embaixo e por alguma razão não está aparecendo. Mas a área territorial de Nebraska e do Rio Grande do Sul é bem semelhante. Só que Nebraska tem 10 vezes menos população do que o Rio Grande do Sul. Então, aqui ele mostrou que o Rio Grande do Sul tinha 11, 12 milhões de pessoas e em Nebraska tinha 2 milhões de pessoas. Então, realmente, Nebraska é um estado assim que poucas pessoas moram no campo, né? Eu conheci um pouco disso.
mas a grande diferença, né, é que Nebraska tem aproximadamente 3,4 milhões de hectares irrigados e a maior área de irrigação por pivô americana. E isso é devido a que a chuva, de alta volume de chuva, ocorre só nessa parte aqui, ó, que não tem muito pivô, que é onde vocês estão vendo essa cor mais escura é onde tem pivô. Então, esse mapa de pivô ele está associado à falta de chuva. A chuva é bastante aqui na ponta e esse central aqui falta chuva. Então, Nebraska produz porque tem todos esses pivôs. Para vocês terem uma ideia, a área de soja do Rio Grande do Sul, qual é a área de soja, Vivian? Estava pensando qual que é a área irrigada que nós temos no RS de soja agora, professor. A área de soja do Rio Grande do Sul é 6,2 milhões. 6 milhões. Então, seria que 50% da área da soja seria irrigada no Rio Grande do Sul. É muita coisa. É muito, muito, muito mesmo. A área do Rio Grande do Sul é 200 mil hectares, algo em torno disso, né? Então, Irrigado, sim. Irrigado, sim, né? 200 mil hectares. 200 mil hectares, eu também acho que é por aí. Estou tirando de cabeça, né? Mas agora tu pensa em 3,4 milhões de hectares de pivô, né? É uma loucura. Realmente é uma loucura. E esses são poços artesianos registrados. Ainda pode ter algum clandestino. E aqui é uma coisa interessante, né? Infelizmente, por alguma razão, aqui o meu Adobe não está com uma falha aqui na abertura, eu não trouxe todas as legendas. Mas esse aqui é o uso de nitrogênio no estado de Nebraska, tá? E o que aconteceu em Nebraska é que usa muito nitrogênio. Usa para produzir, eles produzem muito milho nesse pivô, né? Nessas áreas de pivô. E aí, esse milho é a base de nitrogênio. Então, se usa muito, muito nitrogênio em Nebraska. E aí, aqui nós temos uma imagem de como é que é as operações lá, uma típica operação agrícola na área de Nebraska, né? Esqueçam das marcas dos equipamentos aí, mas a ideia era que eram máquinas grandes, poucas pessoas no campo, operando máquinas muito grandes e o pivô atrás, né? Então, o professor selecionou isso para, assim, a agricultura em Nebraska é assim. Bom, aqui mais uma imagem do pivô funcionando lá em Nebraska, numa lavoura de milho, e são áreas bastante planas, e o uso de pivô ele é essencial para se obter produtividade. Então, e aqui uma imagem aérea, né, de como fica as lavouras lá em Nebraska. Marinho, cada círculo desses é um pivô, né? Então, praticamente, você tem aí um pivô do lado do outro, né? Muito poucas áreas que não tem pivô, né? Daí tem alguma razão para isso, mas o E restante eles não plantam a bordadura do pivô, professor, só onde faz o raio? só onde faz o raio. Talvez utilizem com pastagem, ou às vezes tem algum outro problema, mas aonde eles podiam meter pivô, eles colocaram, né? Aqui, por exemplo, tem uma lavoura aqui no meio, né? Que não tem pivô, mas aí deve ter alguma razão Deve específica. ter algum probleminha, né? Só É, pode, senão teria. senão teria. Mas é impressionante, né? Essa imagem aí, aérea de como é os pivôs. Então, quais são
as áreas que estão crescendo em agricultura de precisão em Nebraska, né? Taxa variável de sementes, eu diria para vocês, isso no Brasil também vai explodir. Taxa variável de irrigação. A gente já fala há bastante tempo sobre isso. Tem pivôs que permitem fazer variação de lâmina no pivô, né? Mas ainda é muito pouco usado no Brasil. Utilização de drones, né? Fertilização do nitrogênio baseada em sensores de vegetação. Mapeamento de solo com base em sensores, condutividade elétrica, pH, matéria orgânica. E o uso de serviços da indústria, tais como da Encirca, da Pioneer, o da Bayer agora, né, o FieldView. E aqui uma coisa que a gente ainda não tem no Brasil, tá? Assim, na Argentina tem, no Brasil a gente está estudando isso, né? Uma semeadora multi-híbridos. Então, essas são as principais tecnologias utilizadas em Nebraska. Aqui era uma imagem, mas um pouco desses mapeamentos aí que eles conseguem. Isso aqui foi obtido... Professor, Oi. uma curiosidade, a semeadora multihíbridos, ela teria 2 caixas de semente? Como é que funciona? Como é que é o esquema dela? Tem 2 caixas de semente. Ele vai mostrar um pouquinho mais adiante aí, mas é bem interessante se você procurar, tem uma... Se você botar assim na internet, multi-hybrid seeders, você vai ver 2 ou 3 empresas que são especializadas nisso, né? Uma delas é a Bex, e é bem interessante, é um assunto assim, que no Brasil ainda não tem, e nós estamos escrevendo um artigo a gente já está fazendo os testes de campo, sabe? E o retorno econômico é bem interessante. Então, é uma coisa que logo, logo no Brasil a gente vai ter. Mas aqui é o Veres, esse equipamento que faz a condutividade elétrica. Então, olhem bem esse mapa aqui, até eu vou aumentar um pouco o tamanho para a gente enxergar bem o que eu quero dizer. Olha, a condutividade elétrica aqui, ó, nessa porção do terreno, ela era menor. E a condutividade elétrica aqui, ela era maior. Por que que nessa região aqui a condutividade elétrica era menor? Quem me ajuda? Deve ser devido ao relevo. Está associado ao relevo, mas qual a característica do relevo? O que conduz a energia elétrica no solo? A água. A água. Seria, né? Exatamente. Então, aqui, ó, você tem a porção mais íngreme, que drena muito rápido, fica seco, e você tem posições mais planas que acumula água. Então, se associou muito à água, mas poderia ter se associado à textura, e um outro fator que é muito importante é a matéria orgânica. Só que o sensor da Veres, ele já tem um sensor de matéria orgânica. Então, veja só, aonde tinha mais declividade, dava mais erosão, e aqui a gente tinha menor matéria orgânica. E aonde tinha mais matéria orgânica? Nas regiões mais altas do terreno e nas baixadas. E na área de declividade, onde tinha erosão, tinha menor matéria orgânica. E o pH do solo também seguiu isso, né? Deu erosão e perdeu as bases, né? Então, você veja quanta informação a gente sai se tem esses aspectos aqui. Você tem a topografia, uma alta resolução na topografia, né?
do terreno, e você tem essas informações a partir da condutividade elétrica. Então, muito do que a condutividade elétrica está refletindo são processos que ocorrem no solo associados à topografia. O que acharam? Legal, né? Olha que esse aspecto aqui, ó. Em Nebraska, existe uma regulamentação do uso do nitrogênio, a exemplo do que existe na Europa, que é o símbolo da Europa. Ó. Essas regiões aqui, ó, aqui é a Ucrânia, onde está tendo o conflito agora, né? Mas na Europa, você tem regiões que você não pode mais aplicar a dose de nitrogênio que você quer. E nos Estados Unidos, isso também é um grande problema, porque, se vocês me permitirem, eu vou voltar ao mapa dos Estados Unidos. Posso? Se vocês me autorizam, eu vou voltar ao mapa americano aqui. Não deveriam ter me autorizado, que trancou o meu computador, agora já respondeu. Onde é que está o mapa americano? Aqui. Olha que negócio louco. Se utiliza muito nitrogênio, então, Nebraska, se utiliza muito nitrogênio em Iowa, Illinois, e esse nitrogênio, através dos rios, ele desce pelo rio e chega aqui no Golfo do México. Aqui nós estamos no Golfo do México, em Nova Orleans. Tá? E aí, aqui no Golfo do México, esse nitrogênio, ele provoca a morte dos peixes. Então, é um negócio louco, né? Atravessa todos os Estados Unidos e vai ocasionar uma poluição muito grande aqui no Golfo do México. Então, por isso que alguns estados, eles regulam o uso do nitrogênio. O nitrogênio, ele é facilmente perdido pela água, e aqui eles mostram, então, vocês podem procurar isso, né? Zonas de hipoxia no México, no Golfo do México. Então, há uma concentração muito grande, né? De nitrogênio, de nitrato, e isso faz com que falte oxigênio. Então, tem regiões aqui, ó, perto de Louisiana, perto do Texas, que simplesmente a água não tem mais oxigênio. E não tendo oxigênio, que são esses vermelhos aqui, mata toda a vida da água. Então, é um pepino muito grande que ocorre. Já no caso europeu, é o uso da adubação orgânica. Muito uso de adubação orgânica também tem o mesmo problema. Então, tem um trabalho lá em Nebraska, né, que na primeira fase não poderia, na fase 1, objetivo, né, tem várias fases aqui, mas se você está numa região que você tem até 7,5 ppm de nitrato na água do lençol freático, você não pode aplicar nitrogênio antecipado em solos arenosos. O nitrogênio só é permitido depois de 1º de novembro em solos mais argilosos. Solo arenoso não pode fazer aplicação antecipada. Se você está na fase 2, de 7,5 a 15 ppm, você não pode aplicar nitrogênio antes de março. Porque, lembra-se, na verdade, nós vamos começar a semear lá nos Estados Unidos em abril, por exemplo. Então, não poderia aplicar antes de março, né?
Meados de março até abril é o período de semeadura. Vivian, tu lembra disso na região que você estava lá, que época que semeava? Milho. Era abril. Abril, né? É. Começava com milho, depois ia para soja. Mais ou menos metade de abril. Eu cheguei lá 15 de março, foi por ali, professor. Isso aí. Então, ó, ele não poderia aplicar antes de março, né? E ainda era requerido teste de solo e de água, né? E os resultados teriam que ser apresentados lá para fiscalização. Se está numa região que é mais de 15 ppm, o limite de contaminação de nitrato é de 10 a 15 ppm, tá? Se tem mais de 15, tu é obrigado a parcelar o nitrogênio ou usar um inibidor de nitrificação. E na fase 4, ainda não estava implantada, mas então você veja que boa parte das áreas de Nebraska tem restrição ao uso de nitrogênio. Não pode fazer como aqui no Brasil, que a gente pode aplicar o nitrogênio da forma que a gente quiser. Talvez no Às vezes, esse futuro controle, professor, era feito pelo governo, essas amostragens para saber a quantificação? Ou o produtor tinha que... Não, pelo governo, tem fiscalização. Você está numa região que o lençol freático já está contaminado, você não pode fazer o que você quer, não. Você tem que obedecer à legislação. Então, lá se utiliza muito sensores para a fertilização de nitrogênio. Então, aqui são sensores que eles vão refletir o índice de verde dessa vegetação e tu só vai aplicar nitrogênio de acordo com a coloração. Se está muito verde, tu vai diminuir a dose. Se está amarelo, você vai aumentar. Então, aqui são situações que ele nos mostra. Por exemplo, aqui nesse tiro aqui, esse é um tiro do equipamento. Ele pegou uma zona aqui que estava bem nutrida, aqui já ficou médio, aqui ficou mal nutrida, aqui ficou boa, aqui ficou mal. Então, ele vai adaptando a dose de nitrogênio ao que ele encontra. Aqui, por exemplo, é uma região que estava bem fraca de nitrogênio, então aplicou mais. Aqui, por exemplo, já estava muito forte de nitrogênio, então aplicou pouco. Então, esse aí assim, é uma solução que eles estão trabalhando. Então, como é que funciona esse sensor? Esse sensor, ele vai em cima da barra e a aplicação do nitrogênio aqui, ela ocorre no pé do milho, certo? Uma mangueirinha. Então, aqui nós temos... eles utilizam dois índices, né? O NDRE é um deles, e a taxa de nitrogênio que é aplicada. Infelizmente, aqui não saiu os gráficos, mas comparando o manejo do agricultor e o manejo com esses sensores. Mas como eu já dei essa aula várias vezes, eu digo para vocês que houve uma economia de 15% a 20% na dose de nitrogênio. A produtividade foi a mesma. Não houve aumento de produtividade, mas se foi possível produzir a mesma quantidade de milho com uma economia de 15% a 20% de nitrogênio. Então, isso aí é bom para o agricultor e é bom para a sociedade. Então, aqui ele vai mostrar vários cases, né, de acompanhamento. Então, mais ou menos libras por acre dá quilogramas por hectare. Então, você veja, a maior parte dos agricultores utiliza 200 quilos de nitrogênio, é bastante. Aqui tem um agricultor que utilizava 270.
E quando ia para o sensor, havia uma diferença grande. Olha só, esse agricultor aqui que estava usando 270, com o sensoriamento, ele passou a utilizar 140 quilos. Então, aqui foi uma economia espetacular, né? Aqui, por exemplo, esse agricultor já estava com o manejo bem otimizado. Já esse aqui estava com o manejo bem agressivo, estava botando muito nitrogênio, não precisava. Aqui também. Esse aqui estava praticamente perfeito, a dose dele estava ajustadinha com o que o milho precisava. Aqui, então, eles notaram, né, com esse acompanhamento, que havia grandes oportunidades de melhorar o manejo de nitrogênio, né? Aqui, nesse caso, aqui, praticamente foi a metade. E em nenhum caso o sensor recomendou mais nitrogênio do que o agricultor estava utilizando. Se a gente fizesse isso no Brasil, provavelmente ia dar um resultado bem diferente, né? Porque os americanos, eles usam bastante nitrogênio. Então, está aqui, ó, 25% de economia de nitrogênio. Isso é bastante, né? É muita coisa. E para o ambiente, tu imagina um estado economizar 25% de nitrogênio. É muita coisa, né? Então, esse é o serviço de extensão de Nebraska. Deixa eu falar para o Marinho um negócio lá, Marinho. É um estado que tem 2 milhões de pessoas. Cara, 2 milhões é Porto Alegre, né? Um pouco Porto Alegre e Canoas. E eles têm um estádio lá para 90 mil pessoas. É impressionante o estádio, mas não é para soccer, né? É para o futebol americano. Mas é um negócio louco, né? Porque pelo tamanho, pelo número de pessoas que vivem lá, o estádio cabia mais pessoas do que a cidade que tinha, né? Então, ele só enchia se vinha muita gente de fora, de outras partes do estado. Me chamou a atenção disso, né? Que realmente um estádio muito grande e bonito. Então, aqui eles mostram, né, o quanto que a gente pode economizar. A taxa dos agricultores, a média, né, era 195 quilos por hectare. Se a gente fizer a conversão certinha, dá 200 quilos de nitrogênio. Mas tudo bem, 195. E com o sensoriamento, né, baixou para 155. A produtividade dos agricultores foi 227 sacos por hectare, mais ou menos isso. Sacos por hectare. E a produtividade com o sensor foi 222. Então, empatou usando menos nitrogênio. E aqui nós temos a eficiência, né? Quantos libras ou quilos de grão por quilograma de nitrogênio aplicado, ou libras de grão por libras de nitrogênio. Então, o produtor estava com uma eficiência de 66 e com o sensoriamento foi para 86. É muita coisa, né? Se ganhou 20% de eficiência. E isso deu um lucro de $10 por acre, $20 por hectare. $20 por hectare, né, dá vezes 5, dá 100 e poucos reais por hectare. E o ganho ambiental é muito importante, né? Então, aqui eles estão trabalhando, né, com drones para ter esse imageamento, além do terrestre, fazer isso de forma com drones e depois fazer isso com forma de satélite, porque o resultado é esse aqui, ó, né? Então, agora, o trabalho deles é transformar o que se fazia em nível de máquina agrícola, transformar isso para drone e depois transformar isso para satélite, que aí cada vez a gente vai alcançando um número maior de agricultores. Professor, uma pergunta a respeito do sensor que vai na máquina.
devido à coloração do milho, os diferentes híbridos, a gente tem coloração diferente, eles são calibrados para cada material? Ou como é que funciona isso? Muito boa a sua pergunta, né? Isso também me chamou a atenção, né? E eles dizem que lá eles não estão calibrando por híbrido, que isso seria um refinamento. É possível ser feito? É possível ser feito, mas eles não estavam nessa fase. Eles calibravam isso para o híbrido mais plantado lá pela época e era por aí. Não tinha uma calibração específica por híbrido. É possível ser feito? Sim, é possível ser feito. Mas quando eu estive lá, faz 3 para 4 anos, não estava sendo feito dessa forma. Perfeito? Eu fiz essa mesma pergunta. E ele disse que não, que é possível ser feito, mas a nível de campo não estavam utilizando. E aqui está os equipamentos que eles botam nos drones, né? Essa Red Edge é uma câmera que nós temos aqui na universidade. A gente conseguiu comprar uma, o professor Lúcio está trabalhando com ela e está nos dando resultados muito bons, né? Aqui são o Robin Eye Sensor, é um outro sensor, e então isso aqui está barateando bastante, está tornando cada vez mais acessível. Essa aqui é a Sequoia. E aí você passa, né, faz uma sobreposição e você vai ter um sensoriamento de toda a lavoura. Então, de nitrogênio é o principal projeto que tem em Nebraska. Esse é o principal projeto hoje de agricultura de precisão da Universidade de Nebraska. Outra coisa que eles trabalham vou diminuir um pouquinho aqui para vocês verem, esse aqui é um pivô da Valley, certo? Está aqui no mercado também brasileiro, e eles estão trabalhando com taxa variável de irrigação. Então, aqui eles nos mostram como é que eles trabalham com isso, né? Primeiro, uma coisa bem interessante, por que motivou eles a trabalhar com taxa variável de irrigação? Porque eles conduziram várias parcelas e notavam que tinha muita variabilidade de produtividade de milho. Então, você vê o seguinte, né? Se você tem variabilidade de produtividade de milho no pivô, isso significa que se você botar uma taxa fixa de irrigação, você não está sendo eficiente. Aqui, por exemplo, pegou uma mancha de solo. Estão vendo um solo mais claro aqui, né? E esse solo mais claro produz menos. Então, aqui talvez tivesse que botar mais água. Aqui, por exemplo, produziu mais. Então, aqui teria que colocar mais água, porque está produzindo mais. Aqui está produzindo menos. Teria que ou colocar mais água ou colocar menos. Se tu não consegue resolver o problema, coloca menos. Ou será que aqui um solo mais raso precisava mais água? Então, esse tipo de coisa que fez eles trabalharem. E aqui já é otimizando a taxa variável de irrigação. Aí você vê que em 2014 eles já corrigiram boa parte dos problemas, mesmo tendo variação de solo, e tem uma variação de solo grande. Então, a ideia da taxa variável de irrigação são duas. Uma é de economizar a água e a segunda é de diminuir a variabilidade da lavoura. Então, aqui eles nos mostram... Pois não. Posso interromper? É que o senhor fala ali de solo raso, solo profundo, e eu anotei vários pontos aqui que o senhor falou antes sobre mapas e toda essa... Eu não entendo muito ainda sobre a parte de agricultura de precisão, estou aprendendo com vocês, mas esse mapeamento de compactação, ele é realizado também? Porque será que é um impedimento em relação
ao perfil, ou existe uma camada compactada e por isso a raiz não consegue buscar, e aí a irrigação auxilia, ou teria que descompactar, enfim. Sim, tu tem toda a razão, né? Se está compactado, isso é um fator muito preocupante, né? Só que eu conheço um pouco lá da área de Nebraska, né? E como pega bastante neve, é uma região que tem uma matéria orgânica alta. Então, assim, a compactação não é a mesma que nós temos aqui nos nossos solos. Mas sim, eu diria para você, a compactação ela interfere demais na armazenagem de água, na eficiência do uso da água e deveria ser considerado também. Então, você tem toda a razão. E outra coisa, perguntem. Perguntem porque a aula é multidisciplinar, tem pessoas com diferente formação, então o importante é vocês... mais ou menos eu estou entendendo o que o senhor quer dizer, professor. Eu vou dizer assim, não estou entendendo. E eu, como professor, a minha função aqui como professor é realmente resolver as dúvidas de vocês, certo? Então, fiquem muito à vontade para perguntar. Opa, o que houve aqui? Oh, vamos voltar. Aí, está compartilhado de novo? Sim. Tá. Então, aqui é a posição no relevo, ó, que para eles é o mais importante. Então, você tem algumas posições do pivô que são áreas de drenagem, ó, e que então o solo fica mais seco. Aí qual é a decisão que você vai tomar? Vai aplicar mais água aqui? Ou se aqui não produz mesmo, não adianta aplicar mais água. Então aí você vai economizar água porque aqui vai produzir pouco mesmo. Ou se é a compactação, como é que você vai resolver isso, né? Então eu tenho umas recomendações para vocês de planta de cobertura, mas isso tem que ser decidido, né? Então, agora vai responder a da Vivian aqui. Uma tecnologia de semeadora multi... Vamos ver se a gente consegue enxergar a marca. Aí eu estou forçando. Eu acho que da Kenzie. Acho que é da Kenzie. Então, agora eu vou diminuir. O que faz o que faz essa semeadora? Aqui ela está trabalhando com 2 híbridos, tá? O 1257 e o 1498. Então, o 1257 ela está semeando nessas áreas em vermelho. E ele botou umas faixas aqui em verde para a gente comparar se realmente o vermelho está ganhando do verde. Aqui, na maior parte das áreas verde, ele usou o 1498, usou o 1498. Mesmo assim, ele colocou umas faixas de vermelho para servir também de testemunho, para dizer que está certo. Então, ele adaptou o híbrido às condições de solo. Então, aí que vem a jogada, né? Se você tem um solo mais fraco, você usaria, eles usam uma linguagem de futebol, mas não o soccer, o futebol americano. Eles colocam um híbrido defensivo, que eles chamam que é o zagueiro, né, o quarterback, defensivo nas áreas mais fracas. E eles colocam um milho ofensivo, que seria o atacante, nas áreas mais férteis. Então, basicamente, eles fazem essa analogia com o futebol americano. Quais são as características de um quarterback? Tem que ser um cara muito forte e muitas vezes ele é lento. E quais são as características de um híbrido ofensivo? Ele tem que ser muito rápido, ser muito eficiente, como um atacante tem que ser muito ágil, muito rápido. Então, o que eles mostram, a lógica disso é utilizar as características dos híbridos para ajustar o solo, as características de solo. E aqui eles estão trabalhando aqui com 2 híbridos,
baseado na produtividade. Então, como é que eles estabeleceram isso? Na área em vermelho, vamos dizer que seja em homenagem ao Internacional, não sei, Marinho, o Inter ganhou ou não? 0-0. Eu estava olhando antes, mas estava empatando ainda. Está empatando. Então, tá bem. Mas vamos dizer que aqui o Inter, aqui é a área de alta produtividade. Então, na área de alta produtividade, eu vou botar o vermelho, que é o mais produtivo. E na área em verde, que seria a área menos produtiva, eu vou botar um milho que te dá mais estabilidade. Certo? Ele usou essas faixas aqui para verificar se isso estava correto. E ele disse que no futuro o tratamento de semente também poderia ser site específico para esses sistemas. Então, se você tem nematóides aqui, ou você tem doenças de solo, você poderia fazer um tratamento localizado especificamente para isso, né? Então, isso aqui é uma coisa que está crescendo nos Estados Unidos e no Brasil ainda não tem. E é bem interessante, né? Nós estamos fazendo alguma pesquisa e é bem... E aquilo nos mostra, então, os serviços da indústria, né? No caso da Bayer, ela nos ajuda a entender, né, a variabilidade espacial de produtividade, de tipos de solo, no caso americano, que tem o mapeamento, né? E também já nos ajuda a definir híbrido, população, etc. E a Pioneer também tem o sistema dela, que chama Encirca, e aí todas têm, né? Eu falei para você que a GDM, falei para vocês, a GDM tem o Optimum. Então, uma das coisas que vocês podem trabalhar aí nos seminários de vocês é escolher, né, algumas dessas plataformas e detalhar como é que elas funcionam. Eu ficaria bem feliz se vocês fizerem isso, né? Porque realmente é uma tendência, né? Uma tendência muito grande da gente ter essas ferramentas e os agricultores adotarem, né? Nos Estados Unidos, isso é crescente. Daí, a indústria, né? Isso aqui é uma coisa que vai unir, como eu disse para vocês, assim, o consumidor ao produtor, né? Então, o pessoal chama isso de data driven, né? E aí nós temos um esforço, uma coalizão aqui, né, de várias empresas, né? A GCO, a CNH, a Universidade de Nebraska, a Associação dos Produtores, consultoria, a Topcom, a Raven, a seguradora e aqui um banco. Então, todo mundo criando uma coalizão, e aqui ele fala, ó, dados agrícolas em coalizão. É um modelo de cooperação no qual os agricultores, então, eles têm um pool de dados que são utilizados por todos esses aqui de forma a ser mais efetivo. Então, isso ainda não tem no Brasil. É um negócio bem interessante, né, de criar uma rede, né, de coalizão de dados, e aí cada um oferece as suas soluções, né? Então, é um serviço emergente nos Estados Unidos. Também está havendo, então, questões de sustentabilidade, né? Então, como eu disse para vocês, aqui ele traz dois exemplos, do campo para o mercado, ou da lavoura para o supermercado, né? Então, você tem rastreabilidade no mercado de tudo que foi produzido, como foi produzido, e aqui os líderes da indústria, que incluem a Walmart, que é uma rede de supermercados, tem aqui no Brasil também, né? A Coca-Cola, Monsanto, a
Pioneer, a Cargill, a BASF, a John Deere, e todos esses aí estão associados com organizações de defesa ambiental, com a Associação dos Produtores, com a Associação de Universidades, tais como a Universidade de Nebraska e a Universidade da Carolina do Norte e a Auburn University. Então, a minha primeira estada nos Estados Unidos foi em Auburn, Karen, e eu fui estudar compactação do solo. A Universidade de Auburn tinha, junto com um laboratório lá, que era o Soil Dynamic Lab, laboratório de dinâmica do solo, e era o maior centro de pesquisa de compactação de solo nos Estados Unidos. Eles tinham 30 pesquisadores dedicados só a estudar compactação. Eu fiquei 1 ano trabalhando lá, né? Era muito novo, meu inglês não era tão bom, não conseguia aproveitar todas as oportunidades que eu tive lá, né? Depois, 10 anos depois dessa minha primeira experiência, eu fui para o Kansas, e aí no Kansas eu consegui aproveitar bem melhor a minha estada. Bom, outra oportunidade é o manejo de nutrientes, né? Então, o manejo de nutrientes envolve toda a cadeia também, né? Os agricultores, os consultores, toda a cadeia de venda de fertilizantes e a indústria de produção de alimentos. Então, todos buscam um uso eficiente de nutrientes. E, recentemente, eu assisti a Yara aí, né? A Yara está com uma campanha bem grande nesse sentido aí, nos próximos anos, né? De ter um compromisso cada vez maior com o uso eficiente de nutrientes e toda a cadeia, isso aí passando desde a indústria, o transporte, até chegar à prateleira do supermercado. Então, aqui, se vocês querem procurar, ó, Field to Market Org. Eu não procurei, mas vocês podem procurar aí. E esse outro aqui é Nutrient Start Org. Nutrients Start Orgs. Estrela dos nutrientes aí. Então, são iniciativas de coalizão. Conclusão. 80% dos concessionários, das revendas de insumos oferecem serviço de agricultura de precisão. Então, tem bastante oferta de serviço lá. O piloto automático tem sido a tecnologia mais rapidamente adotada nos Estados Unidos. E hoje 80% né, adota. Tecnologias mais complexas estão sendo adotadas mais lentamente. O uso de drones, bunts, está a tendência de explodir nos Estados Unidos, uma vez que a regulamentação para uso comercial é estabelecida. Embora lá não era ainda totalmente regulamentada, 16% dos fornecedores de insumos já ofereciam a tecnologia. E eles dizem que em Nebraska, pelo uso intensivo de áreas irrigadas, a tendência é realmente ser muito utilizada. É uma necessidade de melhorar o manejo do nitrogênio devido à contaminação de água superficial e subsuperficial, lençol freático, o qual pode ser endereçada pelo aumento da eficiência do uso de nitrogênio, especialmente com sensores de vegetação. E a indústria, né, e os consumidores estão interessados em
regulamentar ou orientar as práticas agrícolas para que elas sejam ambientalmente corretas e sustentáveis. E a agricultura de precisão é um componente essencial para essas práticas de manejo. Então, esse é o nosso professor Richard Ferguson, com, né, seu talento aí nos ilustrando como que a agricultura de precisão é adotada nos Estados Unidos. Gostaram? Acharam interessante? Ficaram com dúvidas? Viram oportunidades? Você vê que quando a gente fala em agricultura de precisão, a gente está falando assim, em N oportunidades para todo o setor. É muito grande as oportunidades. E então, realmente é um setor que vai expandir muito. Eu vou parar a gravação. Ok, recording in progress. Muito bem. Então, deixa eu diminuir isso daqui. Está compartilhado, né? Sim? Sim. Ótimo. Então, essa apresentação foi preparada pelo professor José Molin. Diria para vocês que ele é considerado aí o número 1 na agricultura de precisão no Brasil. É professor na Exalc, Piracicaba. Ele dirige o Laboratório de Agricultura de Precisão, o LAP, na USP. Então, ele vai fazer uma abordagem sobre a agricultura de precisão no Brasil, na Argentina e em outros países, né? Alguma coisa a gente viu na aula passada do Chile, né? O Chile ele tem agricultura de precisão voltada a frutíferas, especialmente a produção de vinho. Se utiliza bastante agricultura de precisão, e a gente viu uma apresentação do Stanley. Agora nós vamos ver a apresentação do Brasil, e amanhã eu vou apresentar para vocês o case da Argentina, onde a gente tem um ótimo intercâmbio. O Paraguai é incipiente, né? Colômbia também é incipiente, e esses outros países aqui eu não conheço, mas eu tive a oportunidade de ir várias vezes à Colômbia, que eu conheço razoavelmente bem, o Paraguai, a Argentina, e esse ano eu vou ter a oportunidade de acompanhar um pouco o Uruguai. Mas, então, nessa apresentação aqui, o Molin nos mostra que um dos eventos, talvez o maior evento que a gente tem aí, e eu diria assim, o país mais avançado em agricultura de precisão, não quanto a máquinas agrícolas, mas quanto a tecnologia, é a Argentina. Então, aqui em 2016 era o 15º Congresso, eles já estão aí no 18º Congresso. Eu tive a oportunidade ano passado ainda, ou esse ano, desculpe, este ano de ir no congresso deles de agricultura de precisão. Então, se chama Agricultura de Precisão e Máquinas Precisas. E fica na Estação Experimental de Manfredi, e realmente, né, é uma região muito bonita, né? E em Córdoba, e a agricultura de precisão, como vocês estão vendo aqui, eles montam uma arquibancada, deixa eu botar um tamanho maior aqui para vocês verem,
E as máquinas, então, aqui ela está uma demonstração, você vê que está funcionando só essa seção aqui. E o pessoal, então, tem uma dinâmica de máquinas muito interessante, né? E é um congresso, assim, muito legal. É rápido, é 2 dias, né? E é muito tecnificado. E nós temos um intercâmbio grande com eles. Então, eu, particularmente, tenho ótimos amigos aí no INTA, na área de agricultura de precisão. E ano que vem eles vão estar conosco aqui no Brasil, então acaba que eles nos convidam para ir para lá e nós convidamos eles para virem para cá e a gente tem uma relação muito boa. E lá, Marinho, não devia falar muita coisa de futebol lá, mas lá tem um estádio Mário Kempes, que é o centroavante que deu o título mundial para a Argentina quando ela sediou a Copa. E o estádio é em nome do centroavante, aí, Mário Kempes. Eu tive a oportunidade de conhecer o estádio. Bom, então eles mostram os dados da Argentina, exemplo do que se faz nos Estados Unidos. A Argentina tem um bom controle da adoção da agricultura de precisão. Depois eu posso trazer para vocês os dados mais atuais, até eu tenho que baixar do Congresso. Mas, basicamente, de novo, né, piloto automático, uma adoção muito grande, mas chama atenção aqui os monitores de semeadura. Ó. Então, a Argentina está muito avançado nessa parte de taxa variada de sementes, adotado, assim, muitos, e a parte de monitores de produtividade também. O que aconteceu com o governo argentino? Agora eles estão numa situação muito difícil, né? Mas, há alguns anos atrás, o governo argentino incentivou muito a indústria a nacionalizar a agricultura de precisão. Então, eles têm um número de indústria muito grande de desenvolvimento de monitores, sensores, bastante avançado. Então, aqui nós temos no mercado nacional participação da indústria argentina, aquilo que eu estava tentando falar para vocês, ó. Participação da indústria argentina no mercado, né? Por exemplo, monitores de semeadura, eles eram 10% em 2001. 14 anos depois, 100% dos monitores da Argentina são produzidos por empresas argentinas. E dosadores de taxa variável também, né? Em 2001, praticamente não tinha nada, hoje já tem 95% nacionalizado. Então, isso aqui é muito importante para dar sustentação à Argentina, né? A nacionalização. Infelizmente, esse pesquisador aqui, o Mário Bragatini, que era um grande líder, faleceu, né? Mas ele deixou um legado muito, muito importante, né, na agricultura de precisão argentina. E aqui, taxa variável de sólidos, fertilizantes, e taxa variável de líquidos, né? Você vê que em ambas há um crescimento muito grande na aplicação. Eu acho que esse slide não saiu por alguma razão. Já aqui nós estamos na Colômbia. Eu tive a oportunidade de conhecer esse Vale de Cauca. É um vale realmente, aí se tem milho, se tem produção de cacau, né? Café. Então, a Colômbia tem várias culturas aí com um valor muito
é importante para a exportação. O café da Colômbia é reconhecido internacionalmente pela qualidade, né? Então, algumas dessas áreas aí se utiliza bastante, né, com agricultura de precisão, é crescente. Bom, mas como é que se pode utilizar várias máquinas aí, né, para ter mapas de produtividade, né? Então, esse aqui é na área florestal. Esse aqui é para pegar um tronco, né? E se pode, então, localizar e gerar, não, uma estimativa da produtividade. E aqui é na cana-de-açúcar. Então, vai ser cortada essa cana, vai passar, vai fazer silagem ou vai fazer, poderia ser uma pastagem também, né? Mas no caso da cana, e depois é pesado isso. Então, eu diria para vocês que hoje é possível fazer sensoriamento de produtividade de qualquer cultura. Aqui são culturas que não eram tão tradicionais, mas que hoje está se fazendo mapa de colheita, né? E aí, quando se faz mapa de colheita, né, se pode também avaliar a qualidade, né? Mas aqui é um mapa do primeiro e segundo ano, né? E aqui as classificações, produção baixa, regular, média, boa e muito boa, e aqui também. Então, isso aqui foi feito na Colômbia, né? E mapas de variabilidade muito semelhantes aos que a gente tem aqui no Brasil, né? E essa variabilidade, então, depois a gente vai inspecionar por que estava produzindo pouco. Então, aqui está o professor Molin, né? E aqui uma situação, né, de solo, né, dessa região aí, e aqui a produção de cana. Também tem bastante cana lá na Colômbia, né? E eu acredito que o professor Molin estava fazendo uma viagem de estudos, sabe? Então, aqui nós temos a produção e o mapa de produtividade baseado na localização e no peso. Então, basicamente isso. Tem lugares que estão colhendo 60 toneladas e outros lugares 160. Então, a partir desse mapa aí se pode fazer uma série de estudos. Será que aqui estava compactado? Qual era o problema? Faltou nutrientes? Faltou ar? Aqui é uma área de alto potencial produtivo. Bom, e no Brasil? Ele dividiu o Brasil aqui em três grandes macro-regiões, né? A região do Paraná, metade do Paraná, aqui nós estamos quase em Londrina, né? Metade do Paraná para baixo seria a região sul. Nós teríamos a região sudeste, o centro-oeste, né? E o Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Então, essa região aqui do Mato Piba é uma região hoje que está crescendo muito. Também está avançando aqui a soja em Rondônia e também em Roraima. Então, o Maranhão também é muito importante, né? Mas essa região aqui do Mato Piba, né? Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Então, essas são regiões assim que se distinguem muito pelo clima, pelo solo e pelo tipo de agricultura. Então, essa empresa aqui, a Kleffmann, ela é especializada em pesquisas, né? Então, ele está mostrando uma pesquisa e depois, se eu achar, a Stara também contratou a Kleffmann para fazer uma pesquisa sobre agricultura de precisão
Depois, se eu achar, eu mostro para vocês aí. Ou está no meu canal lá. Vocês podem procurar no meu canal, é a apresentação feita pelo Jonas. E são em cima de dados da Kleffmann, mais recentes que essa aqui. Mas a Kleffmann entrevistou praticamente 992, grande maioria aqui do Sul, 429, 415 do Cerrado e 148 das novo Cerrado, a nova região agrícola Matopiba. O público-alvo era produtores de milho e de soja, né? E foi feita em 2013, a entrevista foi feita por telefone, e a estimativa de erro aqui de cada uma dessa pesquisa, em torno de 3 a 8%. Então, aqui está a densidade. Eu fiquei feliz quando eu vi isso, né? Porque, na verdade, a nossa área de atuação aqui, de maior influência, é o Sul, né? E a gente vê que o Sul aqui foi privilegiado aí em termos de entrevistados, né? Então, já as regiões novas, o número de entrevistados foi bem menor. Então, aqui, o tipo de cultivo que cada um tinha, a soja predominava, aqui a área de soja era predominante. Combinação de máquinas, o tamanho das máquinas, eles fizeram um detalhamento mais da área de máquinas agrícolas, o tamanho de máquinas agrícolas, se tinha autopropelido, se eram pneumáticas ou mecânicas, as semeadoras. Então, fizeram uma... O professor Molinha, ele é da área de mecanização agrícola, né? Mas aí, 45% dos agricultores entrevistados diziam que usavam agricultura de precisão, 55% não. Então, metade dos agricultores utilizavam agricultura de precisão. 79 dos que responderam, né, 79 disseram que o principal era o mapa de fertilidade do solo. A segunda tecnologia utilizada é a taxa variável de fertilizantes. 30 já utilizavam taxa variável de agroquímicos e 28 utilizavam taxa variável de sementes. Então, bem interessante, né? Muito parecido com a situação americana. A agricultura de precisão brasileira se assemelha muito à agricultura de precisão americana. De novo, como é que você faz a técnica mais usada, que era a amostragem de solo? Bem interessante, né? 43% utilizavam uma malha amostral por grid, uma malha amostral, e 57% utilizava zonas de manejo ou talhões. É bem interessante isso. Eu diria que hoje as zonas de manejo estão avançando em relação à área de grid. Pouca gente hoje faz grid fixo. Está avançando muito mais essa aqui de zonas de manejo. Daí o tamanho do grid, né? Então, a região que faz grids menores e mais confiáveis, você veja que é a região sul, né? E a região do Cerrado e o Novo Cerrado, que são áreas muito extensas, então eles estão fazendo uma amostragem a cada 4, 5 hectares. Está envolvido os custos também. Aqui no sul são áreas menores, o custo de amostragem não é tão pesado. Agora você pega o Cerrado e o Novo Cerrado, são áreas muito extensas, então acaba que você sai muito caro fazer um grid muito detalhado.
Quanto a equipamentos e tecnologias, então, de novo, o piloto automático é um dos mais utilizados, monitores de semeadora também, taxa variável de fertilizantes e outros químicos. O monitor de colheita é um negócio interessante, né? A Argentina, depois dos Estados Unidos, é o país que mais utiliza monitor de colheita. E o Brasil utiliza ainda pouco o monitor de colheita. Mesmo que a máquina tenha capacidade de fazer o registro, muitos agricultores não o fazem. Isso aí contrasta bastante com os Estados Unidos e com a Argentina, que utilizam softwares, um número pequeno, e a taxa variável de sementes também a gente vê que ainda é crescente, né? Claro, isso aqui era 2003. Com relação ao sinal, né? Qualidade do sinal, esse é um grande problema do Brasil, né? Porque a gente tem muito problema de obter sinal de qualidade nas fazendas. Está sendo superado, né? Com rádio, transmissão de rádio, mas ainda a gente tem muito problema de sinal de internet. Isso é um problema sério no Brasil que nos Estados Unidos não tem. Então, o tipo de sinal, se você tem sinal de GPS ou correção ou sinal de RTK, você vê que a maior parte dos agricultores nessa época que utilizavam um sinal de qualidade inferior, né? E quando a gente vai para sinal de melhor precisão, aí esse número diminui bastante. Com relação à técnica e os equipamentos, né? Quais são os principais entraves para a adoção da agricultura de precisão? A maior parte do pessoal se queixa do preço. Outra importante parcela diz que não vê benefícios. Uma grande parcela diz que falta gente habilitada na fazenda ou para dar suporte. Uma porção bem menor fala que falta equipamentos ou máquinas. Uma porção pequena também fala da complexidade, que é muito complexo, e 10% atribui a outros fatores. Então, a gente vê que, no caso do mercado brasileiro, o preço e também uma certa dúvida se o investimento paga o retorno, né? E a questão das máquinas ficou bem interessante, né? Que um número bem pequeno de agricultores acha que o limitante seria a disponibilidade de máquinas. Quanto à adoção, né? Você tem o equipamento, a grande maioria tem, né? Então, esse não seria o fator. E quais as técnicas, então, de novo, que estão sendo mais adotadas, né? Ou que tem potencial de crescer aqui, os algoritmos, monitor de colheita, monitor de semeadura, controlador de taxa variável, controlador de químicos, que mais ou menos já tinha sido... Agora, aqui é interessante o seguinte, ó, ganhos de produtividade ou redução no uso de insumos. Muitos agricultores entram na agricultura de precisão com esse objetivo, reduzir o uso de insumos, reduzir os custos de produção, né? Então, o que o pessoal percebeu? De novo, o pessoal do Sul foram os que mais, e por isso que eu digo que a gente fica feliz, porque, de certa forma, aqui foi o nosso foco do trabalho, né? Tiveram ganhos de produtividade e redução de custo. Outros argumentaram que a modernização das operações agrícolas também. Então,
Os 3 principais ganhos foram ganhos de produtividade, redução dos custos de produção e modernização, tecnificação da agricultura. A redução no uso de insumos, você vê que já foi bem menor, né? Bem menor. Então, às vezes, a gente tem que aplicar mais insumos para produzir mais, né? Então, essa é a relação que eu queria fazer com vocês. Aqui tem alguns outros itens que é interessante. Se é fácil adotar, se o solo é mais uniforme, outros. Não, são perguntas que foram feitas, né? Razões para adoção. Então, aqui uma outra forma de apresentar o gráfico, né? Na média, os ganhos de produtividade são a principal razão. Por que os agricultores querem adotar a agricultura de precisão? Especialmente no centro-oeste e no Mato Piba, né? Segundo, para reduzir custos de produção. Então, foi mais ou menos uniforme entre as regiões, né? Para diminuir a mão de obra, ó, apareceu como uma coisa importante, né? E, em todas as regiões. Aumento da eficiência das máquinas, também é um fator que os agricultores anseiam, né? E outros agricultores não sabiam responder. Mas aqui eu acho que ficou bem interessante, né? Então, por que os agricultores querem adotar a agricultura de precisão? Para ter aumento de produtividade, para reduzir custos, aumentar a eficiência de máquinas e otimizar a mão de obra. Então, esses 4 aí eu queria que vocês gravassem, na medida do possível. Então, aqui a evolução das tecnologias, não vou me deter em questões mais de mercado, de evolução. Você veja que as colhedoras hoje já vêm praticamente todas, está evoluindo muito a questão de semeadura precisa, distribuição de fertilizantes, depois eu vou mostrar para vocês, mas são tecnologias que estão cada vez mais a favor dos agricultores, né? Então, agora o empilhamento de tecnologias, né? Os agricultores que utilizam várias tecnologias associadas, né? Então, isso é bem interessante. O agricultor que faz uma amostragem de solo, depois ele já monitora, faz taxa variável de sementes, tem um mapa de colheita, vai para taxa variável de químicos, e você vê que aqui nessa pesquisa não apareceu taxa variável de irrigação, né, de lâmina, como nos Estados Unidos. Considerações finais. Segundo a pesquisa da Kleffman, a agricultura de precisão alcança mais ou menos 45% das lavouras comerciais. Então, aqui, provavelmente, os pequenos agricultores não foram contemplados. Esse número 45 bate com o número americano, né? Talvez esteja um pouco, na minha opinião, um pouco otimista, mas, assim, é difícil definir o que é agricultura de precisão, né? Se a agricultura de precisão é piloto automático, bom, aí o número é muito grande. Agora, se você entender a agricultura de precisão como um conjunto, daí talvez o número seja menor. Quer dizer, a amostragem de solo, taxa variável de sementes, escarificação localizada, registro de produtividade, a adoção da agricultura digital, aí o número é menor, né? Faz taxa variável de fertilizantes químicos e sementes. Hoje, a agricultura de precisão é muito baseada em mapas de fertilizantes e taxa variável de fertilizantes, a razão é que os nossos solos são pobres, então, e o preço do fertilizante é caro, né? A principal razão para os agricultores não utilizarem a agricultura de precisão
muitos falam da falta de mão de obra para lidar com essa tecnologia. Então, por isso que o mestrado que vocês estão fazendo aí, ele é fundamental, né, para preencher essa lacuna. Nós precisamos ter um número muito maior de pessoas especializadas em agricultura de precisão. Aliás, esse ano, nós vamos comemorar o 100º mestre em agricultura de precisão. Não é pouca coisa, hein? 100 pessoas tituladas com mestrado, este ano nós vamos comemorar. É uma contribuição bastante expressiva. Sinal de aberto, sem correção, é o mais utilizado. 20% dos agricultores utilizam serviço, contratam serviço de agricultura de precisão, né, para fazer mapas de solo e taxa variável. Aumento de produtividade e redução de custos são os principais objetivos para investir. Não existe uma única marca que domina o mercado de agricultura de precisão. Na verdade, nós temos isso em praticamente na indústria de máquinas agrícolas, seja Case, seja John Deere, seja Stara, seja Jato, né? Temos diferentes marcas no mercado. Não há uma predominância de uma marca muito saliente em relação. O mercado é bem fatiado. Muito bem. Então, daí a turma de São Paulo. Esse aqui era um dos primeiros equipamentos que chegou para fazer taxa variável de fertilizantes. O Terra Gators, é um tratorzão com uma roda só aqui. Acabou não vingando muito, né? Mas essas são as primeiras taxas variáveis de fertilizantes na cana-de-açúcar lá em São Paulo. E aí está esse equipamento fazendo, né? Taxa variável, Variable Rate Technology. Então, aqui está fazendo taxa variável. Depois aqui já surgiu equipamentos mais semelhantes aos nossos, os atuais. E aqui uma turma fazendo treinamento lá em São Paulo. Já utilizando caminhões, e aqui é para ver a qualidade da distribuição, na distribuição a lanço. E aí está tendo agora, vai ser daqui a uns dias o CONBAP, Congresso Brasileiro de Agricultura de Precisão. Esse congresso ocorre na região central, São Paulo, alguns, esse aqui especificamente ia ocorrer em Goiás. Aqui um pouquinho do evento, da Exalt. E depois eu tenho uma outra apresentação do professor Molim, que ele vai falar sobre o histórico, os eventos, né? Mas o que eu queria que vocês comparassem, então, um pouco da agricultura de precisão em cada país, e a gente vê que o modelo brasileiro se aproxima muito do modelo americano. Só que hoje a agricultura de precisão está avançando para a vitivinicultura, assim como ocorre no Chile, está avançando para a cultura do café, como ocorre na Colômbia, e assim, a gente poderia utilizar na zootecnia de precisão, poderíamos fazer silvicultura de precisão. Então, a tecnologia ela é aplicável a diferentes cultivos.